Estou tão grato a Deus. O tempo passa tão rápido, né? Nós saímos de manhã, depois da palavra do Luciano, fomos almoçar e terminamos de almoçar há quase 2 horas. Eu não sei como o pastor tem tanta coisa para conversar. Eu acho que a eternidade vai ser pouca no céu para a gente pôr os assuntos em dia. Daí, depois de ter conversado, o Marcelo falou: vamos passar lá no escritório para tomar um cafezinho. A gente foi lá, sentamos um pouquinho para tomar um cafezinho, só levantamos às 5 horas da tarde para poder passar em casa rapidamente e voltar para cá. Eu fico pensando, por que é tão bom a gente estar com homens e mulheres de Deus como você que está aqui? O reino de Deus, para mim, junto com a minha família, são os 2 lugares, e ele está na minha casa, e minha casa está dentro do reino, mas minha família e conviver com a família de Deus, o reino de Deus, são 2 coisas mais apaixonantes para mim, e elas refletem para mim um pouco daquilo que vai ser a eternidade. Eu percebo, cada lugar que eu vou, eu acho que é a 2ª vez que eu venho aqui, eu acho, Marcelo, 2ª vez, e eu percebo desde que eu cheguei no aeroporto ontem, o pessoal que foi buscar no hotel, o pessoal da recepção, o pessoal daqui da técnica, você quase pode apalpar o amor de Deus nesse lugar, porque o amor de Deus não é uma filosofia, não é uma coisa romântica, é um estilo de vida, eu falo: Deus, como é tão lindo viver na tua presença. Eu fui fazer uma conferência depois de Santarém, que já é longe, quase perto do fim do mundo, quem conhece Santarém, mas depois de Santarém eu peguei um barco para ainda viajar por 8 horas dentro daqueles rios, e para mim, não estou acostumado com essa vida como você, para mim é tudo muito diferente. E eu pensei, que tipo de gente eu vou encontrar? Eu nunca vi essas pessoas, e foi muito impressionante a minha expectativa para aquela conferência. E quando eu cheguei lá, eram mais ou menos umas 300 pessoas, o pastor Geraldo era o pastor desse povo lá. E quando eles vieram na beira do rio para nos receber, eu percebi aquele mesmo amor do reino de Deus, aquele mesmo amor do reino de Deus. Ele é perceptível em qualquer lugar do mundo. Nós estivemos na Coreia juntos, e lá você percebia isso. Nós inauguramos uma igreja na Ásia, no Camboja. Eu estava lá ano passado para inaugurar a igreja. Eu nunca fui naquele país. Tudo que eu sei, né, do Camboja é a história dos Khmer Vermelhos, de Pol Pot, na década de 80, que matou quase 2 milhões de pessoas. Eu nunca vi aquelas pessoas, mas quando eu cheguei naquele país tão diferente, eu encontrei essa mesma percepção do amor de Deus. Diga: o amor de Deus. O amor de Deus. Eu e Marcelo temos muita coisa em comum por esse nome da igreja dele, que é o slogan da nossa igreja. Nossa igreja é Shalom, Amor e Cuidado, e aqui é Igreja Amor e Cuidado. Mas nosso slogan e o nome da PIB aqui de Araçatuba não é 2 palavras para chamar atenção. Para mim é a tradução do que é o nosso coração em Deus, do que Deus fez nos nossos corações e o que está fazendo. Essa conferência, ela é muito isso. Em cada lugar que eu vou, cada irmão que eu abraço, cada sorriso que eu recebo, eu percebo isso. Estava falando com a minha esposa agora. Eu chego amanhã em casa e minha esposa terá viajado amanhã. Minha esposa viaja bastante também, então a gente tem esses desencontros, e parece que o tempo não envelhece o amor, e realmente não envelhece. Não envelhece. Cada dia ele vai se renovando mais e mais. E hoje eu quero repartir, né, um tema com vocês, bem dentro do nome dessa igreja e do nosso slogan: amor e cuidado. Diga: amor e cuidado.
Amor e cuidado. De Romanos capítulo de número 12, a partir do verso de número 9, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu gosto muito de pensar que Paulo escreveu um texto como esse. Paulo era um homem colérico, era um homem aparentemente às vezes tão duro na sua forma de comunicar, de falar, mas as expressões que ele usa me faz pensar de Paulo um homem tão terno, um homem tão cheio de amor, um homem, eu imagino que era muito gostoso de ouvi-lo falando sobre amor. João também era outro discípulo que tinha esta característica, e ele deu uma definição, né? Ele disse sobre a pessoa de Deus, muito simples. Ele disse: Deus é amor. Diga: Deus é amor. Bem bonito. Deus é amor. Agora diga assim: Deus é amor. Deus é amor. A pessoa de Deus, a palavra que define a pessoa de Deus é amor. Eu tenho amor, você tem amor, nós temos amor, mas Deus é amor. Ele, toda a essência, todo o ser dele é amor, emana amor. Eu fico sempre tentando pensar em Jesus. Como era Jesus aqui na terra? Que homem era esse? Como ele se relacionava com as pessoas? Eu imagino que ter conhecido Jesus pessoalmente, ter convivido com ele, é experimentar esse amor de Deus que estava nele. Em João 11, quando seu amigo Lázaro morreu, ele demorou um pouquinho para chegar, mas quando ele chega, ele vai chorar a morte de Lázaro, e as pessoas dizem: ele amava muito o seu amigo Lázaro. Esse amor que pode ser reconhecido como amava muito. Diga assim: amava muito. Amava muito. Como é gratificante amar muito. Eu venho de uma família muito simples, fui criado na roça até 18 anos. Meus pais nunca tiveram quase nenhum recurso financeiro, mas eu fui criado debaixo de uma cultura de amor, ainda que eles não conheciam a Jesus nessa época, mas como eu fui amado desde pequeno, eu fui criado numa cultura de amor. Diga: cultura de amor. Cultura de amor. E quando eu casei, minha esposa não vinha de uma cultura de amor, pelo contrário, ela vinha de uma cultura de abandono. Ela perdeu o pai muito cedo, aos 10 anos, foi morar com uma tia, mas nós conversávamos muito de que tipo de família nós queríamos construir, e nós decidimos juntos que queríamos construir uma família debaixo da cultura do amor. Diga mais uma vez: cultura do amor.
Queridos, isso não está falando de perfeição, nem minha, nem dela, nem da nossa casa, mas fala de um lugar onde o amor evidencia nas coisas mais simples de cada dia. E eu tenho 3 filhas e cada uma é de um jeito, mas a Midian, que é a nossa filha mais velha, é uma médica, uma pastora, casada com Zaqueu, tem 3 filhos, Davi, a Olívia e a Lúcia. A Midian, por causa dessa cultura de amor, nós conversamos quase todo dia. Quando eu estou indo para o escritório, estou em Curitiba, ela está indo para o consultório, e a gente, né, vai conversando, e ela, seguidamente, ela usa uma expressão que eu acho tão lindo. Ela diz: pai, eu sempre falo uma coisa, mas eu não consigo dizer tudo que eu queria falar para você. Ela fala assim: pai, eu te amo, mas eu te amo tanto, mas mesmo que eu diga que é tanto, ainda falta, eu não consigo traduzir o meu amor por você. Eu penso que viver, mais uma vez, eu não te falo de perfeição, eu te falo de uma cultura do reino de Deus que você pode, todos nós podemos viver. Isso está ao nosso alcance na salvação em Cristo Jesus. Isso está ao alcance da igreja. Nós podemos viver isso como igreja. Nós podemos usufruir disso com os nossos amigos. Gente, eu tenho tanto carinho por vocês, mas eu tenho um amor pelo Marcelo. E o Marcelo ele é um homem respeitado, é um pastor de uma grande igreja, mas ele sabe quanto eu amo de verdade. Eu tenho amor por ele mesmo, de verdade. É uma coisa que a gente fala, mas a gente não consegue traduzir. Eu tenho amor pelo Domingos, não é pela fama do Domingos. O Domingos é um cara famoso. O Domingos, além de ser um cara nacional, um cara internacional. O Domingos tem relacionamento com pastores que eu nem sequer consigo entrar na casa desses pastores. O Domingos é chamado para jantar, senta à mesa com esses pastores de megas igrejas ao redor do mundo. E um desses pastores, eu sou discipulador dele. Quando você é muito amado, você tem 2, 3 pais. De filho bom, todo mundo quer ser pai. Filho ruim, ninguém. No caso do Domingos, eu sou pai nacional, e ele tem um pai internacional na Coreia. Pastor Yun, é o pai dele, o abraçou e faz questão de dizer para todo mundo: é meu filho. Gente, eu amo Domingos, a Rosângela, as crianças que já são casados. Nós temos um amor de verdade. Nós amamos estar juntos. Isso é fruto, não é porque nossas igrejas cresceram ou porque a gente se encontra em conferência, mas é o amor de Deus de Romanos 5,5, que diz que vai sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É esse amor de Cristo que é derramado sobre as nossas vidas. E quando João ele vai escrever sobre esse tema, em 1 João capítulo 4, a partir do verso 7, ele diz assim: amados, eu gosto da linguagem bíblica. Amado, amada, diga assim: amados, mas digam amados bem amados, diga amados, amados, amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Diga: amar uns aos outros. Nós também devemos, porque Ele nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Diga assim: como ele é, nós somos nesse mundo. Como Jesus é nesse mundo, nós somos semelhantes, identificados com ele. Nós representamos a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a representação do amor de Cristo nesse mundo. Quando as pessoas me veem, quando as pessoas veem você, elas estão vendo Cristo e o seu amor. Quando as pessoas chegam na sua igreja, elas ao olhar para você e para a sua igreja, o que o João está dizendo, elas estão vendo a Cristo e o seu amor. Agora, muitas vezes, não é que esse amor não esteja em nós ou na igreja, mas às vezes nós não paramos para prestar atenção na manifestação desse amor. Mas ele está em nós e se manifesta através de nós. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não recebo. Então, se eu realmente quero repartir esse amor, eu preciso primeiro repartir dele esse amor. Eu preciso me deixar ser amado por Deus e deixar que o Espírito Santo derrame esse amor na minha vida. O amor para com minha esposa é resultado do meu relacionamento de amor com Deus. Se eu amo a Deus e recebo o amor de Deus, então eu posso repartir desse amor com a minha esposa, com as minhas filhas e com os meus genros e toda a família. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode, diga não pode, não pode amar a Deus a quem não viu. Há uma conexão entre o amor que nós podemos ter com Deus relacionado ao nosso irmão. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não posso amar. Há um bloqueio para que eu venha amar a Deus. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Diga assim: mandamento. Mandamento. Olha para o irmão e diga assim: eu tenho mandamento. Deus mandou amar você. Mandamento. É mandamento. Não fazer isso é pecado. Deus me mandou amar você. Eu tenho um mandamento da parte de Deus. Quando eu saí de Curitiba, que eu venho a Araçatuba, eu venho debaixo desse mandamento: Odilon, ame aquelas pessoas. Eu não estou fazendo nada além da obrigação daquilo que Deus me mandou. Ame aquelas pessoas. Aonde eu vou, Deus diz: ame aquelas pessoas. É o mandamento de Deus, amar as pessoas. Eu estou debaixo desse mandamento. Deus me manda amar as pessoas. Nosso amor por Deus estará sempre condicionado ao amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos. Mandamento sempre vai agregar valor à nossa vida ou àquilo que nós fazemos. O mandamento de amar é um dos mandamentos que agrega muito valor a você. Se você é um esposo que ama a sua esposa, esse amor vai agregar valor a você.
Se você ama seu marido, esse amor vai agregar valor a você. Se você ama seus filhos, esse amor vai agregar valor a você. Se você ama seus pais, ele vai agregar valor a você. Se você ama seus irmãos, esse amor vai agregar valor a você. Se você é um líder que ama suas ovelhas, esse amor vai agregar valor. É uma das coisas que mais agrega valor a um líder, é esse amor. Esse amor te faz, às vezes as pessoas, né, elas não entendem isso. É uma coisa tão simples, é um mandamento que todos podem e devem cumprir, não é uma coisa para alguns. Alguém diz assim: ah, pastor, é que você tem esse jeito para amar. Não, não é uma questão de jeito, é uma questão de obediência. Paulo não tinha esse jeito, mas Paulo era obediente a esse mandamento. Pedro não tinha esse jeito, mas ele se tornou obediente a esse mandamento. Quando ele foi se tornar pastor das ovelhas, Jesus disse: quero saber, Pedro, né, o teste que Jesus fez com Pedro, não foi um teste de teologia, não foi um teste sobre liderança, foi apenas um teste sobre amor. Pedro, você me ama? E Pedro havia acabado de negar Jesus, aquela situação toda. Jesus só queria saber uma coisa: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Queridos, para mim, líder como você, o maior valor meu está em amar a Deus e amar as pessoas. O maior valor que eu tenho como esposo está em amar a Deus e amar minha esposa, na minha família, na igreja. Jesus sempre amou. Quando eu olho como Jesus amava os pecadores, ele sempre rejeitou o pecado, mas ele amava os pecadores de uma forma extraordinária. Amar o pecador agregou e agrega valor ao ministério de Jesus. O discipulado de amor agrega valor à igreja e às pessoas. Muito do que eu tenho como valor, né, como pastor e líder, está ligado a esse discipulado de amor que eu tenho com o pastor Eibe. Vocês viram o pastor Eibe pregar aqui ontem à noite? Eu fiquei 3 dias na casa do pastor Eibe com a minha esposa. Gente, o pastor Eibe é uma das pessoas mais cheias de amor que eu conheço. Eu conheci o pastor Eibe em 99. Olha como eu o conheci. Eu estava trabalhando com células, tinha 12 células, eu acho. 10 anos eu tinha feito 12 células. E alguém viajando pelo Brasil, lá em Belém, disse: conheci um homem de Santarém que tem células também. Eu nunca tinha ouvido o nome do Eibe. Então esse irmão me deu o telefone e eu liguei para a casa do Eibe. O Eibe atendeu. Eu me apresentei e disse: meu nome é Odilon, moro em Curitiba, e eu ouvi falar que você tem células aí na sua igreja, e eu queria convidá-lo para você vir a Curitiba. Ele disse: olha, eu prefiro que você venha na minha cidade. Então marcamos uma data. Eu não viajava, não tinha costume de viajar, então comprei uma passagem para ir para Santarém. Era uma viagem muito distante para mim. Quando eu chego em Santarém, eu não conheço ninguém. Havia pedido para ele me ajudar a reservar um hotel na cidade, e ele me recebeu com a Andréia, nós jantamos, e depois ele disse: Odilon, eu estou conhecendo você agora, e eu escolhi o melhor hotel dessa cidade para você ficar. E eu fiquei constrangido, porque eu não podia ficar no melhor hotel, não tinha condição financeira de ficar no melhor hotel da cidade. Eu nem sabia que tipo de hotel que era. E aí nós saímos do restaurante, entramos no carro, fomos andando, até que ele chegou, né, num lugar muito grande, muitas árvores, prédios e uns sobrados assim, e parou o carro. André desceu, ele desceu e disse: vou pegar sua mala, vamos descer aqui. Descemos, entramos numa porta, não havia recepção ali, subimos uma escada. Eu falei: deve ser lá em cima. Quando nós chegamos naquele hall de entrada, ele pôs a mão no bolso, pegou a chave, ele disse: esse é o melhor hotel, Odilon, para te receber, é a minha casa.
Eu disse, pastor Ebe, eu vou ficar 7 dias em Santarém. Como que eu vou ficar na sua casa? Você está me vendo pela primeira vez. Ele disse, Odilon, receber você na nossa casa, nem amor, falou para André, é uma honra. Eu falei, ele nem me conhece. Mas o amor não precisa conhecer. O amor ama, simplesmente ama. O amor, ele conhece antes de você conhecer. Ele se identifica antes. Eu fiquei 7 dias na casa do pastor Ebe. Eu fiquei assim, maravilhado com tudo aquilo que eu vi. Não tinha nada de extraordinário no modelo, mas tinha algo extraordinário no amor. Para mim, eu acho isso aqui muito lindo, mas eu não acho esse prédio nada de tão extraordinário. O que para mim é extraordinário nessa igreja é o amor dessa igreja, nós que vemos de fora. É o amor. O amor é extraordinário. O amor agrega valor. E nós amamos discipulado, mas não um discipulado de modelo simplesmente. O Ebe tem uma agenda muito cheia. Ele disse, Odilon, eu e André separamos 3 dias da nossa agenda para ficar com você esse Norá. Pensa nisso, irmão. Então nós chegamos em São Paulo na quinta-feira. O Ebe estava lá no aeroporto para me buscar, eu e minha esposa, dirigindo seu carro, com a Andréia. E assim que nós descemos, ele pegou a minha mala, e pegou a mala da senhora. Eu falei, pastor, por favor. Ele disse, Odilon, me dê a honra de carregar a sua mala. Pensa nisso, que honra que tem carregar a mala dos outros. Mas quando você ama, o serviço passa a ser uma honra. É honroso servir os outros. E nós ficamos 3 dias lá na casa do Ebe. Eu acompanhei a prisão do Lula na casa do Ebe. Pensa uma coisa boa. Brincadeira. Às vezes eu tinha vontade de chorar de ver o Lula. O homem Lula. A pessoa Lula. Eu ficava pensando, ele tem filhos, ele tem netos. Como é triste. Como é triste uma pessoa não poder desfrutar do amor porque fez coisa errada. Como é triste alguém ser afastado. Por isso que o discipulado agrega valor para a gente. Quando o Marcelo falou, dizendo que de todos que vieram aqui, estavam aqui o Domingos, é aquele que mais lhe traz alegria por ser seu pai. Aquilo é verdade, não despreza a gente, longe disso. E eu disse, eu ainda estou mais feliz que você, porque ele é seu pai, apenas o seu pai. Mas o Domingos é o meu filho amado, em quem tenho toda a alegria. E Jesus disse, João 3, eu dou um novo mandamento para vocês. Eu tenho um mandamento novo para vocês. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês vos ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, apenas se vocês tiverem amor uns pelos outros. Só isso. Se você quer que o discipulado dê certo na sua igreja, entenda esse princípio. Só se você tiver amor, então as pessoas vão olhar e vão falar, mas que coisa maravilhosa. Se nossa igreja, sendo ela global, a sua também, e ela decidir amar com amor fraternal, o que isso vai representar na nossa cidade? Como que a gente pode marcar uma cidade com uma igreja que ame com o amor de Cristo? O amor não é um slogan, não é um modelo ou um pastor. O amor é a representação de Deus e de Cristo nessa vida. Quando eu amo, eu estou me fazendo representante de Cristo e ao mesmo tempo eu estou conhecendo,
como Ele é. Em Romanos, o texto que lemos, capítulo 12, verso 9, diz assim: o amor seja sincero, não fingido. O que é um amor sincero? É um amor que não tem segundas intenções. Ele não espera receber coisa alguma em troca. Quando agimos com amor sincero, nós vamos evitar a falsidade. O amor seja verdadeiro, não espera receber nada de volta. É esse amor que satisfaz verdadeiramente o ser humano. Esse é o amor da família, dos filhos. Quando nós amamos nossos filhos, amamos nossa esposa, amamos nossa casa, porque simplesmente amamos, não esperamos receber nada, apenas queremos amar, e cada membro faz isso, então temos uma família, um lugar gostoso de estar. Preciso viajar, como muitos pastores aqui viajam, mas não há momento melhor do que fechar a minha mala no hotel, fechar a conta e voltar para casa para encontrar a mesma mulher, 35 anos. Espero continuar encontrando-a por mais 35 anos até que Jesus venha. O amor não envelhece, não envelhece, mas ele tem que ser sincero e ele precisa ser verdadeiro. Quando nós amamos as pessoas dessa maneira, eles não têm nada para dar para você. Para mim, eu tenho conhecido a pureza desse amor, em alguns lugares, e um deles é nas nossas igrejas da África. As nossas igrejas da África, aquele povo não tem nada, eles não têm dinheiro, eles não têm nada para retribuir para a gente, absolutamente nada, a não ser um sorriso. E o sorriso deles é a coisa mais linda que eu conheço. Então, servir aquelas pessoas na África para nós é uma coisa, é demais. Eles, quando eu estou lá, eu estava lá o ano passado, eles faziam fila, eu fiquei atendendo muitos africanos muito tempo, e eu tinha certeza que eles me pediam muita coisa, mas eles não pediam nada, eles não têm quase nada lá, eles comem arroz uma vez por dia, eles não me pediram nada, eles apenas queriam apertar minha mão, dar um sorriso e falar: pastor, muito obrigado pelo amor que você tem por nós. Mas à medida que ele agradecia o amor que eu tenho por eles, eles transmitiam o amor de Cristo para mim. O reino é muito lindo, muito precioso. Nós precisamos aprender a amar as pessoas, simplesmente porque nós amamos as pessoas. Querido, Jesus amava as pessoas sem esperar delas qualquer coisa em troca. Às vezes nosso amor de igreja, ele é meio condicional. Nós entramos agora numa área, num bairro muito pobre em Curitiba, são 13 mil pessoas no estado de pobreza muito grande, e tem muitas igrejinhas lá nesse bairro, é muito legal, eu gosto de ver isso. Mas assim que nós entramos lá, eu tenho falado para nosso pessoal, da igreja, nós não vamos abrir igreja lá agora nesse tempo, tão cedo. A gente vai abrir, mas nosso propósito não é abrir igreja naquele lugar, já tem igreja. Nós queremos apenas servir aquelas pessoas, que elas conheçam o amor de Deus sem ter que dar nada em troca, inclusive a sua vida para a nossa igreja. Eu espero que elas deem a sua vida primeiramente a Jesus por causa do amor. É muito, nós nesse momento nós não estamos pregando como costumamos fazer quando chegamos em algum lugar. Então, primeiro, nós conhecemos uma jovem senhora que ela cuida de 200 crianças, ela tem um barraquinho e ela reúne 200 crianças ao redor dela para repartir o pouquinho que ela tem com essas crianças de alimento e de conhecimento. Todas crianças muito pobres. Quando eu fiquei sabendo disso, então eu pedi para a nossa equipe que trabalha com crianças, converse com ela e ofereça a ela um dia com todas as crianças dela, com um piquenique lá na nossa chácara. Nós levamos as crianças, nós vamos preparar toda a festa, nós não pregamos.
Então as crianças foram com ela. E quando eles voltaram, depois de um dia, né, lá com o nosso pessoal, essa líder falou assim: olha só, será que seu pastor deixa nós irmos na igreja dele? Olha a diferença. Será que ele deixa? Claro, claro. Então, domingo, ela chegou na nossa igreja, ela com o seu companheiro. E quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo, ela e seu companheiro foram os primeiros a entregar a sua vida a Cristo. Porque o amor é a melhor mensagem para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e estão exploradas por políticos e também às vezes por líderes religiosos que dão alguma coisa para que você preencha um lugar na congregação para que você possa dizer que tem. Pregamos. E aí estamos lá trabalhando e tantas pessoas têm vindo. A líder, ela disse para a líder da comunidade, ela falou: você precisa conhecer o pastor e o povo daquela igreja. Então, na próxima semana, nós fomos lá fazer um evento de Natal, dia 25, no dia de Natal, eu pedi para preparar um grande almoço, que eu queria almoçar com aquele povo lá. Então, fui almoçar com eles. Existe uma alegria tão grande quando você ama sem interesse, que a gente precisa esperar o melhor remédio para depressão, para tristeza, para fracasso, qualquer coisa. Eu estava lá almoçando com eles, chegou uma das diretoras do local, eu não sabia nem como tratá-la, uma senhora assim bem avantajada, cabelo cortado bem curtinho, um jeito meio estranho, andando assim. Eu falei: muito prazer, como é seu nome? Ela falou: Pitbull. E eu fiquei tão sem graça, como é que eu vou falar a senhora Pitbull, o senhor Pitbull, o que eu falo? Então eu falei: Deus, permita que ao pronunciar essa palavra, esse nome estranho para mim, eu consiga fazê-lo de uma forma amorosa. Experimenta falar Pitbull de uma forma amorosa, fala aí para mim, por favor. Eu falei assim, Pitbull, você certamente é uma guerreira. Teu nome diz tudo. Eu fui conversando com ela, e daí a pouquinho eu já estava acostumando com aquele nome. Ela quis me contar toda a história de tudo aquilo lá, ficamos assim, muito amigos. Aí ela falou para a diretora, a líder lá desse lugar: você precisa ir lá na igreja do pastor. Então as pessoas começaram a vir, converter, já converteu um monte de gente lá. Porque o amor, ele contagia as pessoas, e quanto menos interesse ele tiver, mais eficaz ele é. Vou repetir: o amor, quanto menos interesse ele é, ou ele tem, mais eficaz ele será. Nós vamos abrir, com certeza, a gente comprou um terreno lá, e logo nós vamos criar uma casa de centro de vida lá. Vamos ter uma grande igreja lá, com certeza. O verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, de Romanos 12, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra, amar com honra, é colocar os outros em primeiro lugar. Filipenses 2. Considere os outros superior a você. Isso aqui não é sentimento de autopiedade ou de uma autoimagem negativa que Paulo está dizendo. Mas ele diz: quando você é capaz de colocar as outras pessoas antes de você, você vai experimentar o resultado desse amor. Meu irmão,
Tente colocar, ou faça isso, coloque a sua esposa, os sonhos, a vida dela antes da sua vida, você vai ver o que vai acontecer no seu casamento. Coloque interesse, né, dos seus líderes antes do seu, que você vai ver o que vai acontecer. Honre as pessoas que estão abaixo de você. Honrar e amar quem está acima, às vezes é mais fácil, até por causa do interesse. A verdadeira honra está em honrar aquele que não pode te dar nada em troca. Nada em troca. Esses são realidades que Paulo está lidando. Ele disse: honre as pessoas. Não honre porque você tem algum interesse, apenas honre porque é um ser humano, é alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então honre essa pessoa. Quando você honra simplesmente porque você quer amar aquela pessoa, você não espera nada, mas apenas você faz isso, porque a Bíblia ensina assim. Vocês talvez já ouviram, porque eu conto essa história muitas vezes. Eu conheço algumas pessoas que, quando eu vi pela primeira vez, eu não sabia quem ela era, eu não sabia o que ela representava. Eu apenas quero honrar cada pessoa que Deus colocar no meu caminho. Só isso, porque a Bíblia me ensina. A Bíblia diz que é para colocar os outros num lugar, né? Prefira os outros em honra. Honra é destacar, é colocar num lugar de destaque. Quando eu conheci o Marcelo, 2012, lá num salão, não era no auditório grande ali, eu lembro o dia que eu te encontrei, você já era bonito que nem hoje, e nós conversamos, eu abracei você. Deus sabe que eu não tinha nenhum interesse, porque nem sabia quem era você. Foi o Domingos que te levou. Eu apenas te tratei bem, porque a Bíblia diz que é para fazer isso. Simples assim. Agora, eu estou diante de todos vocês, porque Deus me ensinou a tratar com honra um homem honrado. Por isso eu estou aqui. Quando você vive isso, a sua vida vai para patamares, vai para níveis que você nunca imaginou que isso iria acontecer com você. Eu não passei a discipular o Domingos por aquilo que ele ia se tornar, que eu nem sabia o que ele ia se tornar, apenas porque ele foi lá em Curitiba, ele e a Rosângela e pediram para a gente cuidar deles. Então a Bíblia diz que é para amar, é para servir, então nós vamos servir vocês. E quando você serve sem interesse, o que você recebe é muito mais do que você seria capaz de calcular com base em interesse. Você vai receber muito mais. Eu conheço pastores que, quando eu os vi, eu não tinha a menor ideia quem eles eram. Menor ideia. Eu apenas quis honrar porque a Bíblia diz que é para fazer isso. Chegou um pastorzinho na minha sala, um homenzinho bem pobre, muito pobrezinho. Uma igreja bem pequenininha em Curitiba. Solteiro. 32 anos, não conseguia casar, já estava passando naquela situação. Ele falou lá para me conhecer. Então eu honrei ele, recebi muito bem. E quando ele saiu, ele falou: Odilon, pastor Odilon, ele falou: você poderia cuidar de mim? Quando uma pessoa fala desse jeito, né? Eu falei: claro que eu vou cuidar de você. Claro que eu vou cuidar de você. Eu não tinha nenhum interesse a não ser cuidar dele. Só isso. Eu comecei a cuidar dele. Ele ia toda semana lá para falar comigo. Eu dava atenção, como procuro dar atenção para cada pessoa, não fazia distinção. Conversava com ele. Passaram-se 5 anos, aconteceu muita coisa que eu não vou contar porque eu não tenho tempo, mas passaram-se 5 anos, eu que nunca tinha estado nos Estados Unidos, eu estou pela primeira vez pisando nos Estados Unidos, para inaugurar uma Shalom. Eu não tinha ganho uma alma nos Estados Unidos para ter uma Shalom, mas esse pastorzinho, Deus o levantou, ele foi embora, morar nos Estados Unidos, e ele se tornou um pastor da minha equipe. E se eu tenho igreja nos Estados Unidos, é por conta dele. Tudo que eu tenho nos Estados Unidos é por conta dele. Ele me honra demais naquele país, quando eu vou lá.
mas eu não tinha interesse mesmo, apenas de amar alguém, só isso. Mas a retribuição do amor sempre vai ser surpreendente. Romanos 12:11, não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sirva a Deus com paixão. Não é um sentimento desse brasileiro, mas é uma entrega total, né? Ame as pessoas com todas as suas forças e Deus acima de tudo. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vou te falar uma coisa, tenha esperança, a esperança agrega valor. Seja uma pessoa que transmita a esperança aos outros, que acredite, né, de que Deus vai fazer algo muito grande. A esperança agrega valor, que a sua igreja produza esperança na vida das pessoas. Ore, o domingo certamente vai falar nisso nesses dias. A oração agrega valor. Fulano, eu estou orando por você, é uma expressão linda de amor. Estou orando por você. É uma das lindas expressões. Romanos 12:13, acudi os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Receba pessoas na sua casa como forma de demonstrar amor. Leve gente na sua casa pela primeira vez, abra sua casa para ter uma célula. Isso é uma grande expressão de amor por Deus e pelas pessoas. Romanos 12:14, abençoai o que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Tem a palavra de bênção para gente que não gosta de você. Jesus disse, se você ama aqueles que te querem bem, que mérito tem nisso? Mas se você amar aqueles que não te querem bem, então o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em você. Eu cheguei no aeroporto quinta-feira, eu encontrei uma pessoa que me causou muito sofrimento, 3 anos atrás, muito sofrimento. Domingos e Marcelo, meus amigos sabem, eu nunca mais tinha visto. Me causou muita dor mesmo. E quando eu estava vindo para cá, eu queria falar sobre isso. Eu chego no aeroporto, eu estou indo para o meu portão de embarque, eu olho e aquela pessoa está sentada, ela não me viu. O que você faria se uma pessoa que te causou grande mal não te viu? Você está num lugar grande, você não vai ficar ali. A nossa tendência é dizer, não vi nada. Mas o Espírito Santo me ensina, se você quer que o amor de Cristo seja aperfeiçoado, então ame quem não tem nada para te dar. Então ele estava mexendo no celular, eu fui na direção dele. Eu disse, Espírito Santo, o amor não é uma mensagem para impressionar os outros. O amor é um estilo de vida. O amor é um mandamento. O amor é o teu reino. O amor é a pessoa de Deus. Amar representa Deus. Então eu me dirigi a ele e cheguei perto dele, ele me viu. Quando ele levantou os olhos, ele mudou de cor umas 10 vezes, que ele não sabia a minha reação. Eu estendi a mão a ele, abri um sorriso, apertei bem a mão dele, eu disse, como você está? Eu falei, foi Deus que preparou esse encontro para nós, porque Deus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele já perdoou todos os seus pecados, todos, e também perdoou todos os meus pecados. O amor de Deus nos perdoou. Sentei do lado dele, ficamos conversando. Gente, isso é o reino de Deus. É o reino de Deus. Jesus ensinou isso. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém bater na sua face direita, ofereça também à esquerda. Esse é o reino de Deus. Mas nós só poderemos fazer isso
se realmente nós estivermos cheios do amor de Deus. O amor de Deus é derramado, não é dado a conta-gota, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que já nos foi dado. O amor está à disposição minha, sua e de todos nós. Primeiro é o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós aprendamos a comunicar o amor de Cristo às pessoas. Que nós aprendamos a desfrutar do amor de Deus. Deus me ama. Deus, diga assim, Deus me ama. Diga, Deus nos ama. O amor é um dom de Deus. Paulo diz, eu vou mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente. Ele estava falando de dons e tantas maravilhas, e ele disse, mas tem uma coisa mais excelente que tudo. Então ele começa a falar de 1 Coríntios 13. É uma igreja com o nome amor e cuidado. É uma conferência com amor e cuidado. Mas acima de tudo isso, é o reino de Deus. Que o Senhor desse reino se chama amor. Que as suas ações estão pautadas no amor. E as pessoas que Ele chama para esse reino, Ele chama para viver esse amor. Vamos ficar de pé, irmãos. Temos muita coisa boa para hoje à noite. Muita coisa boa. Eu também. Essa palavra, eu te amo, ela traduz tanto. Muito. Muito simples, mas às vezes tão distante dos lábios de algumas pessoas. Muito simples. Mas é necessário que você esteja cheio desse amor da parte de Deus para poder dizer, eu te amo. Dizer eu te amo para a esposa, para o esposo, para os filhos. Isso é tão simples, mas isso faz tanta diferença, tanta diferença. Dizer isso para os irmãos, dizer isso para aqueles que não conhecem a Cristo, eu te amo. Salmos 18, o salmista, ele usava essa expressão, eu te amo, Senhor, força minha. Eu te amo, eu te amo. Essa conferência, ela é feita para que nós sejamos cheios de Deus, da palavra e do seu reino. Meu sonho, meu desejo é que nós possamos amar como Cristo nos amou. E que a gente tenha essa linguagem para comunicar com as pessoas. E que a gente ande nesse caminho sobre modo excelente.